Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem, e vocês? Estão mais tranquilo com tudo? É difícil mesmo. Esse AVC não é nada fácil. Quem falou que ia ser fácil, né? Se já não era fácil, agora ficou mais complicado ainda. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre relacionamento pós-AVC, principalmente. Bom, o que já não era fácil ficou um pouquinho pior agora. Pelo menos pra mim, porque eu, na época, eu tava casada. O meu esposo me acompanhou durante 2 meses. Depois eu tive que mudar de cidade. Como todo mundo já sabe, eu cheguei a me relacionar com alguém, mas alguém com deficiência também, né? Então, eu simplesmente acho que é muito complicado porque eu também não estava me sentindo disposta para me relacionar com alguém. Então a gente fica assim meio cabreiro, porque a gente não sabe que a pessoa tá por pena contigo ou por outra coisa, ou por sentimento, ou pelo quê. Então a gente fica nessa coisa assim, ó, pensando o que vai acontecer. É por amor, é por pena, é por dó, o que que é? E ninguém sabe, na verdade. Relacionamento é muito difícil. Tu primeiro tem que estar disposto para isso, para encarar, porque não é fácil. Porque é um obstáculo maior do que andar na rua, por exemplo, para nós. É muito complicado, porque como eu falei, a gente não sabe o que se passa pela cabeça do outro, o que tá acontecendo. Então, se você tá disposto a encarar isso, vai em frente. Agora, se não tiver afim, não vai, porque não adianta que mesmo que você tente, não dê certo. Eu já tentei várias vezes, mas não consigo. Algo me trava, por quê? Porque eu tô optando, a minha prioridade hoje em dia não é ficar com alguém, não é fazer um sexo, não é nada. É simplesmente não é beijar na boca. O que que é? É a minha reabilitação. Porque eu tenho em mente que eu preciso ficar melhor. Porque as pessoas na rua às vezes me olham e dizem assim: Nossa, tu tão jovem, teve AVC? E eu sim, aos 28 anos. Por incrível que pareça, eu tive. Nunca tive problema de pressão alta, nunca tive absolutamente nada, mas tive. Conheci uma jovem que teve 3 AVCs pela pressão baixa. Muito complicado isso. Eu fui essa semana no meu neuro, descobri que a metade do meu cérebro ela ainda não tá 100%, mas tá bem melhor, porque o sangue ele tá passando por ali, só que ainda não chegou no nível que eles desejam. Então eu ainda continuo tomando medicação. Bom, eu vou voltar ao assunto que a gente estava falando, que é relacionamento, e é aquilo que eu falei. Se você não tá disposto a encarar a realidade, não adianta. Porque depois, se você sofre de depressão, porque com a doença fica muito mais complicado a gente se relacionar, porque a pessoa pode estar normal e você tá assim, né? Com sequelas, com dificuldade, e não é qualquer um que aceita. Principalmente quem afetou a fala igual a eu. É muito complicado, pessoal, porque a gente não sabe o que fazer. E o pior, eu acredito que seja quando a gente tem sentimento por uma pessoa. Isso é o mais complicado. E hoje em dia, minha prioridade é ficar 100%, é voltar para minha cidade,
Enfim, a minha prioridade é essa. Relacionamento com pessoas ditas como normais é muito complicado, porque as pessoas, a sociedade em geral, ela olha pra gente com outros olhos. Como eu fiz uma postagem esses dias, indignada, porque é ridículo a gente ir num lugar pra se divertir, as pessoas olhando pra gente com uma cara de dó, de pena. É muito complicado. Hoje em dia, em pleno século XXI, aonde uma doença como essa que atinge milhares a cada 10 pessoas, 6 são atingidas pelo AVC. Então a gente precisa fazer com que isso mude. Porque as pessoas não sabem nem a diferença entre o AVC isquêmico ou o AVC hemorrágico. Muito complicado. Então a gente precisa acabar com esse paradigma de que a pessoa teve um AVC, ela é doente. Não, nós não somos doentes, porque a gente está se reabilitando. Então, que seja normal a gente andar na rua, que seja normal a gente ir a um parque, a um shopping, por exemplo, fazer uma viagem, enfim, que seja tudo normal, porque as pessoas precisam enxergar a gente normal. Mesmo que a gente não seja. As pessoas precisam respeitar. Dar lugar em local. Dar lugar no ônibus. Enfim, inúmeras coisas que a gente passa que somente a gente sabe. Chega de ficar em cima de uma cama, em cima de um sofá, igual uma estátua. Porque é isso que acontece com a gente. Uma estátua. Hoje eu consigo movimentar, mas muita parte do meu corpo ainda não voltou. Mas o que eu acabo fazendo? Eu mexo igual pro meu cérebro entender que eu preciso movimentar. Ah, Catarina, tu não tem sequela nenhuma na mão. Eu felizmente não fiquei com sequela na mão. Por quê? Porque eu me esforcei. Porque eu fiz ela voltar ao normal. Porque eu fiz ela entender que ela era igual à direita. Que ela tinha que fazer as funções dela. Eu, no início, hoje vai fazer quase 8 meses que eu tive o AVC, pessoal. E eu tô praticamente boa. Se você olhar pra mim, você vai dizer que eu não tive nada. Se eu não abrir a boca, a pessoa vai entender que eu não tive absolutamente nada. Ou tenho um problema no joelho, ou alguma coisa do tipo. Eu, no início, ainda andando de andador, eu comecei a lavar a louça, exercitar a minha mão, para que ela entendesse que ela precisava movimentar. Ela ainda formiga um pouco, mas não é da mesma forma que antigamente. Porque no dia que me deu o AVC, a minha mão simplesmente fechou e nunca mais abriu. Então, quando o fisioterapeuta fazia assim, ó, com o dedo, eu urrava de dor. Muita dor. Muita dor mesmo. Mas como eu falei, né, pessoal? A gente precisa se adaptar. A gente precisa fazer com que a sociedade entenda que nós somos normais, como uma pessoa qualquer, como um idoso com dificuldade para caminhar, como um idoso com dificuldade para falar. Enfim, a gente vai ter que fazer alguma coisa para que isso aconteça. E que, se possível, como a gente está encostado ou aposentado, que a gente utilize a rede social para que isso seja um meio de comunicação e que a sociedade entenda, os amigos do Facebook, amigos do Instagram, aonde for, pessoal. Que as pessoas compreendam que elas precisam aceitar o que acontece com a gente. Porque a luta diária é somente nossa. Só nós sabemos.
E para os familiares também é complicado aceitar com que a pessoa, por exemplo, eu fazia tudo sozinha, sempre fiz. Faz mais de 10 anos que moro sozinha. Então eu sempre fiz tudo sozinha na minha vida. E hoje é muito complicado as pessoas verem que tu depende delas para fazer alguma coisa. Eu antigamente nem comer eu conseguia sozinha. Eu usava sonda no nariz e quando eu comecei a comer, alguém me ajudava. Alguém me dava comida na boca. A minha família me dava comida na boca. Porque eu não conseguia, pessoal. A coordenação perdi toda. Mas a gente vai fazendo exercício para que isso mude. E a gente precisa, então, fazer com que a informação sobre AVC ela chegue até as pessoas. E vocês sabem também que a gente pode salvar muitas vidas. Porque eu, particularmente, eu não desejo isso para ninguém. Nem pessoas que eu não gosto. Porque isso é muito terrível. Muito mesmo. Não é nada fácil conviver com um AVC. O que é um AVC? Se vocês não tiveram informação antes, igual a mim, antes de ter, procurem saber, procurem se informar para poder falar bem sobre o que você teve. Ah, eu tive um AVC isquêmico, eu tive um hemorrágico. Mas qual a diferença, vocês sabem? Qual a diferença entre um AVC e outro? O que causa? Vocês sabem que a cada 1 minuto que a gente fica sem socorro, é 1,9 milhões ou bilhões de neurônios queimados na nossa cabeça. Então é muita coisa, pessoal. Se, por exemplo, vocês caem 10 minutos, é muito neurônio. É muito neurônio queimado. Se já era difícil antigamente com a cabeça inteira funcionando, hoje em dia é muito mais complicado, pelo menos para mim. Eu ainda me atrapalho em muita coisa, esqueço algumas coisas, mas a gente tenta fazer com que o cérebro entenda que ele precisa funcionar como antigamente. Mas sobre o relacionamento que eu tava falando com vocês, é muito complicado mesmo. E eu espero que todo mundo, se conseguir alguém, que essa pessoa entenda que vocês têm a dificuldade, têm a debilitação e que tudo dê certo entre vocês. Porque não é nada fácil, pessoal, nada, nem um pouco. Mas eu acho que é isso. Eu queria dizer para vocês que eu mudei de telefone, de número de telefone eu ainda não sei decor, mas quem precisar do meu número pode me chamar no Facebook ou onde for para poder passar para vocês, porque eu não decorei ainda, pessoal, tem que anotar para ver se eu decoro. E quanto a essa informação de AVC, é muito importante que a gente faça com que as pessoas entendam o que aconteceu com a gente. Não simplesmente, eu tive um AVC. Não, eu tive um AVC isquêmico porque aconteceu isso, aquilo. O que aconteceu com o teu corpo? Isso é muito importante, gente, falar para as pessoas, para elas entenderem um pouco do que passa com a gente. Não que elas vá saber o que é realmente, mas um pouco elas vão entender, pessoal. E era isso. Queria dizer para vocês que quando precisar de alguma ajuda, de alguma informação, lembrando, pessoal, que todos os exercícios que eu passo nos meus vídeos, nenhum exercício é por conta minha. Tudo é coisas que eu faço com a minha fisioterapeuta. Assim como os exercícios de fono. Eu recebi alguns e eu vou passar para vocês mais adiante, para ver se ajuda em alguma coisa.
Tá bom, pessoal? Então era isso. Um beijo, fiquem com Deus e força aí porque não é fácil.